Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos então dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje será sobre santificação. Até o momento nós estamos vendo o segundo tema que fala sobre salvação. Salvação, teorias e aspectos. É um tema soteriológico dentro do assunto tratado que é a escatologia. A salvação compreende expiação, propiciação, substituição, redenção e reconciliação. E vimos aspectos da salvação como justificação, regeneração e hoje veremos santificação. Amém? Eu passei algumas questões na aula passada e nós iremos verificar agora. Mas antes disso, vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o único digno de receber a nossa devoção, receber a nossa adoração. Graças te damos por estarmos aqui, Senhor, com a proposta de buscá-lo, de conhecer a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Nos ajude, Senhor, a mergulhar na tua palavra, a compreendê-la com o nosso coração, para que possamos ser alicerçados nela, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser edificados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu passei algumas questões na aula anterior. Vamos conferir então? A primeira questão é: quais termos fazem referência ao ato da graça criadora que faz do pecador um filho de Deus, conforme João 3, 7 a 8 e 1 João 5, 1. João 3, 7 a 8. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quais termos fazem referência ao ato da graça criadora que faz do pecador um filho de Deus, conforme esses textos? Quem fez? Alguém fez? Quem é que pode responder? Quais os termos, de acordo com esse texto, que fazem referência ao ato da graça criadora que torna o pecador um filho de Deus? Gente, está no texto. O vento sopra aonde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O nascido do Espírito é um termo descritivo do novo nascimento. Nascido do Espírito é um termo que designa a regeneração. Amém? E o outro texto? Qual é o outro termo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, esses termos, eles são descritivos do milagre do novo nascimento. Nascido do Espírito, nascido de Deus. Amém? Vejo que ninguém fez, né? Dever de casa. Vamos lá. Questão 2. O que é regeneração? O que é? Pode falar com palavras próprias. Nascer de novo. O que mais? Nós temos aí vários conceitos de acordo com esses textos. Mas, de uma forma técnica, regeneração é o ato divino que concede ao penitente que crê uma vida nova e mais elevada mediante união pessoal com Cristo. É o ato divino que concede ao penitente que crê uma vida nova e mais elevada mediante união pessoal com Cristo. Amém? Copiaram?
Está na matéria isso. Agora, questão 3. O que é regeneração conforme João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo esse texto, o que é regeneração? Está muito fácil no texto. Está no texto. Hã? Não, crer em Jesus é o meio. O que é regeneração conforme João 3,16? Está no texto. Nascer de novo ou regeneração é receber vida eterna. Não é simples? É simples. Nascer de novo é receber a vida de Deus. A vida eterna, que é Zoe, é receber a vida de Deus, a vida eterna. Então, receber pela fé em Cristo vida eterna. Quarta questão. Cite um efeito prático da regeneração. Eu dei aí 3 efeitos, aliás, 4 efeitos práticos. Quem nasce de novo vai, de alguma maneira, externar isso. Quais são os efeitos práticos? Cite um só, tem 4. Ninguém leu, né? Ninguém estudou, né? Oi? Ninguém? Uma pessoa que é nascida do Espírito, nascida de novo, demonstrará aversão ao pecado. Certo? A nova natureza, então, criada em nós, tem essa aversão ao pecado. Outra, amor fraternal. Aquele que de Deus é gerado, ama o seu irmão. O amor é um efeito prático da obra de regeneração. Quem ama, demonstra com isso que nasceu de Deus. Quer dizer, 4 efeitos práticos. Eu dei 4 efeitos práticos. Ódio ao pecado, obras de justiça, amor fraternal e vitória sobre o mundo pela fé. Amém? Quinta pergunta. No efeito espiritual da regeneração, percebe-se uma união espiritual com Deus e com Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. Quais são as descrições resultantes dessa união espiritual, conforme Ezequiel 36, 26 e Efésios 4, 24? Quais são os termos? Quais são os termos resultantes dessa união pessoal com Cristo, de acordo com esses textos? Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração, novo coração, porei dentro de vós espírito novo. Então, os termos que descrevem esse efeito espiritual do novo nascimento é novo coração, novo espírito. Recebemos um novo espírito, recebemos um novo coração. Isso significa receber vida eterna ou receber uma nova natureza. E Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Qual é esse termo? Novo homem. Há um novo homem, certo? Nós temos uma velha natureza, que Paulo chama de velho homem, mas também temos um novo homem, que não é criado segundo a carne, é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, esses termos são novo coração, novo espírito,
e novo homem. Amém? Entendido? Sexta questão. Essa questão aqui, ela é fácil. Nem precisa estudar. Sabemos que as três pessoas da Trindade operam na obra da regeneração. Qual é o agente divino responsável por comunicar a vida eterna ao espírito humano? Santo. Entendeu? Deus é vida. Olha para cá. Deus é vida, o Filho é vida e o Espírito Santo é vida. E os três são um só Deus. Como entender isso? Espiritualmente. Só compreendemos isso espiritualmente. Os três são divinos, mas são apenas um Deus. Deus Pai é vida, Deus Filho é vida e o Espírito Santo é vida. No entanto, no trato com o pecador, na obra da salvação, é o Espírito Santo quem comunica a vida de Deus ao espírito do pecador. Amém? Santificação. Nós veremos o que é santificação, a natureza da santificação, o tempo de santificação. E nós temos aqui 3 tempos: posicional e instantâneo, gradativo, progressivo ou prático e definitivo. Então, a santificação, ela é posicional, ela é gradativa e ela é definitiva. Será definitiva. Os meios divinos de santificação: o sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. E logo a seguir, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 17. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Fiel, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que esse texto é um texto escatológico. É? E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Observe que a santificação ela está associada à paz de Deus. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Por quê? Porque o resultado final da santificação é paz. Quanto mais você é aperfeiçoado dentro desse processo chamado santificação, mais paz você experimentará. Por isso que Paulo fala, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o que é esse tudo? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano é um ser tricotômico. Nós não somos meramente seres físicos. Certo? E Paulo aqui fala na ordem de importância. Primeiro, espírito, porque nós somos seres espirituais. Certo? Nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então, a santificação abrange o homem na sua plenitude. E, conforme esse texto, é um processo. Estamos em um processo de santificação que se completará no dia de Cristo. Certo? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Pedro 1, 14 a 17. 1 Pedro 1, 14 a 17.
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observa-se que a palavra santificação, santidade e consagração são palavras sinônimas, assim como também são santificados e santos. Santificar é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. Natureza da santificação. Observe que santificação nos traz três ideias: a ideia de separação, a ideia de dedicação e a ideia de purificação. E dentro da ideia de purificação, nós também podemos encontrar a ideia de mortificação. Então, santificação contém essas ideias: separação, dedicação, purificação e mortificação. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Não vos amaldeis as paixões que tinhas na vossa ignorância. O que significa amoldar-se? Amoldar-se é ajustar-se a um molde. E o que significa paixões? Nós precisamos entender que nós somos seres humanos, que nós temos desejos, nós temos necessidades, que são desejos naturais, que são legítimos. Não é porque são naturais que sejam pecaminosos. Certo? Nós temos desejos que são inerentes do ser humano, desejos que são normais de quem é humano. Certo? Então, precisamos entender o que é natural e o que é espiritual. Não podemos espiritualizar o que é carnal. O que é carnal é carnal. O que é natural é natural. O que é espiritual é espiritual. E pecado, na verdade, é a distorção, é a perversão desses desejos. É a perversão dessas necessidades. Pecado é a distorção. Por exemplo, sexualidade é uma coisa normal do ser humano. Nascemos com isso. Somos seres sexuados. E isso é natural. Isso é legítimo. O que não é natural, o que não é legítimo, é a imoralidade sexual. Ter desejo de comer é natural. O que é distorsivo, o que é pecado, é a glutonaria. Então, glutonaria está dentro desse pacote que nós só enxergamos relativamente ao sexo. Mas quando Paulo fala de paixões, ele não se refere apenas na questão sexual. Ele se refere a tudo que nós naturalmente temos como desejos, como necessidades, que são distorcidos pelo pecado. Então, o que são paixões? Desejos que ultrapassam o limite do que é moral, do que é normal, do que é ético. Então, paixões são isso. E Paulo fala, aliás, Pedro, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, santificai. Busquem a santificação. Certo? Porque se você invoca a Deus como Pai, e Ele é santo, ande em santidade em todo o vosso proceder durante a vossa peregrinação. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui como peregrinos. Então, sede santos, porque eu sou santo. Santificação tem um sentido de separação do mal, do mundo, para dedicação a Deus. Então, santificação tem a ideia de separação do pecado, do mundo, para dedicação a Deus. Traz também a ideia de purificação ou mortificação. Vamos ler Colossenses 3, de 5 a 11.
a 11. Diz assim, deixa eu ler porque está sendo gravado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos aqui uma ideia de mortificação. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe que Paulo aqui fala em contraste com o que Pedro fala. Pedro fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E Paulo fala, ora, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas são essas? São paixões. Paixões aqui, conforme Paulo descreve, são desejos, são necessidades que são distorcidos, que são uma subversão dos nossos instintos. Certo? E quando nós, embora sendo filhos, entramos dentro disso, nós experimentamos a ira de Deus. Não é porque você é filho de Deus que você está isento de sofrer punição, disciplina por isso. Então, nós não somos filhos da desobediência. Certo? Como Pedro disse, como filhos da obediência, não vos amaldeis. Mas quando nós incorremos nesses itens aqui, nós podemos sofrer a ira de Deus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é santificação? Conforme os versos 9 e 10. Santificação, na linguagem de Paulo, é despir-se do velho homem com os seus feitos. Velho homem é um termo que Paulo usa para designar a natureza terrena. E ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele descreve uma série de atitudes, uma série de desejos que são expressos em ações. Prostituição, paixão lasciva e outros mais. Então, o que é santificação? É despir-se do velho homem com os seus feitos, mas não é apenas isto. É despir-se do velho homem e se revestir do novo homem, que é criado segundo Deus. Então, depois que nós somos salvos, o nosso maior investimento, a nossa maior busca, não deve ser por prosperidade. Não deve ser por crescimento intelectual, ainda que essas coisas sejam legítimas. E não é errado buscar essas coisas. Mas a nossa prioridade é santificação. É despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, que é criado segundo Deus. Então, santificação na linguagem paulina é essa, é despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Separação. Santo é uma palavra descritiva da natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus, que o torna separado de tudo quanto seja terreno e humano. Isto é, sua perfeição moral absoluta e sua divina majestade. Então, Deus é santo, separado de tudo que é terreno. Aponta para a sua divina majestade. Dedicação. Santificação inclui tanto a separação de, como dedicação a alguma coisa. Então, a santificação ela traz consigo essas duas ideias,
que não se separam. Santificação é separar-se do pecado e do mundo para a dedicação a Deus. Por exemplo, os materiais que eram usados no templo ou no santuário que Moisés ergueu. Aqueles elementos, aqueles utensílios, eles eram consagrados, eles eram santificados para uso no templo somente. Ninguém poderia fazer uso daqueles utensílios para outro fim, a não ser para se usar no templo. Assim somos nós também. Certo? Santificação traz essa ideia de separação para dedicação a Deus. Santificação inclui tanto a separação como dedicação a alguma coisa. Essa é a condição dos crentes ao serem separados do mundo, do pecado e feitos participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. Então, se você quer ser usado por Deus, você precisa primeiro dedicar-se à santificação. Certo? Porque primeiro você é santificado, para depois ser usado. Amém? Aquilo que Deus usa tem que estar purificado, santificado. Então, quer dizer, esse deve ser o nosso maior propósito, buscar a santificação. Amém? Purificação. Embora o sentimento primordial de santo seja separação para serviço, inclui também a ideia de purificação. O caráter de Jeová age sobre tudo o que lhe é consagrado. Então, para uso, para dedicação a Deus, primeiro Deus limpa. Portanto, os homens consagrados a Ele participam de sua natureza. As pessoas que lhes são dedicadas devem ser limpas. Paulo fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. No contexto, o que é que ele vem dizendo? Se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Isto é, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós cremos em Cristo e nascemos de novo, certo? E gozamos de uma comunhão com Ele, fazei, pois, morrer, então, a vossa natureza terrena. Então, esse é o nosso maior investimento. Por quê? Para sermos usados, precisamos antes ser purificados. E nesse texto aqui, Paulo nos traz a ideia de mortificação. Fazer morrer. Fazer morrer a nossa natureza terrena. 2. Tempo de santificação. A santificação ocorre em 3 tempos ou 3 níveis. Então, a santificação ela acontece em 3 tempos ou 3 níveis. Ela é posicional e instantânea, mas também é gradativa, progressiva, prática e é definitiva. E a santificação, certo? Em todo o seu processo, ela é equivalente à salvação também nos seus 3 tempos: passado, presente e futuro. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Posicional e instantânea. Segundo o Novo Testamento, existe, pois, um sentido em que a santificação é simultânea com a justificação. Ou seja, ela é posicional. O apóstolo Paulo escreve a todos os crentes como santos. Literalmente, os santificados. E como já santificados. Por exemplo, 1 Coríntios 1, 2 e 3. 1 Coríntios 1, 2 e 3. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Certo? Eu poderia parafrasear Paulo e dizer assim: a igreja que está aqui. Porque a igreja é muito mais além do que o ministério Verdade e Vida. Certo? Mas Paulo se dirige a ele dizendo:
à igreja que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Observe que Paulo ele se direciona para esses irmãos como pessoas que já haviam alcançado a santificação, como santos, santificados. E esses irmãos, certo? Veremos a seguir, estavam muito longe de serem pessoas espirituais. Eram pessoas carnais, mas Paulo escreve a eles como santos, santificados pela fé em Cristo. Então, a santificação tem esse aspecto posicional. Nós somos santificados. Isto é, você é instantaneamente separado do mundo para Deus. Santo. A palavra santo tem esse sentido. Separado para Deus. 1 Coríntios 6:11. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Se nós observarmos o contexto, Paulo está aqui da condição anterior desses irmãos, certo? E também da condição que nós tínhamos antes de virmos para Cristo. Certo? A partir do verso 9 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo completa: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste. Alguém lembra desse termo? Mas vós vos lavaste. A purificação, certo? Que é um lavatório, é um termo descritivo do novo nascimento. Lembram disso? A purificação é um termo que descreve o novo nascimento. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Ou seja, Deus nos salvou pela lavagem da regeneração. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Ele fala aqui de novo nascimento, santificação e justificação, como sendo algo instantâneo, posicional. Então, pela fé em Cristo, nós somos instantaneamente santificados, regenerados e justificados. Certo? Pela fé em Cristo, de maneira instantânea, posicional, nós alcançamos uma condição perfeita diante de Deus. E há todo esse trabalho de regeneração e santificação, separados do mundo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, isto é santificação. Separação. Ato instantâneo, posicional. E esse aspecto da santificação posicional corresponde à salvação passada. Nós fomos salvos. Em que parte do ser que nós fomos salvos? Qual é a parte afetada no ato do novo nascimento? É o corpo? É a alma? É o nosso espírito. Na salvação, na obra de novo nascimento, o nosso espírito, como a gente já viu aqui, o nosso espírito é recriado.
certo? É um milagre que não se explica e que acontece de acordo com o operar do vento. Você não sabe de onde que ele veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é salvo. É uma obra independente da ação do homem. Certo? Então, esse aspecto da santificação, que é posicional, corresponde à salvação passada. Fomos salvos. Isso acontece em nosso espírito. Gradativa, progressiva ou prática. Essa santificação não é só receber a posição de santo. Essa separação inicial, posicional, é apenas o começo de uma vida progressiva de santificação. Santificação é um processo. Quer dizer, é tanto um ato instantâneo, posicional, como também é um processo. E é obra do Espírito Santo. Não somos nós quem fazemos isso. Nós participamos, mas quem opera é o Espírito Santo. Desde o instante que alguém é salvo até o final, é o Espírito Santo. A santificação é uma obra do Espírito Santo. Agora, nós temos a ver com isso. Buscando a santificação. Buscando os mecanismos de santificação. Buscando os meios divinos de santificação. E Deus nos deu instrumentos para isso. E muitas vezes nós negligenciamos. Então, gradativa, progressiva. Paulo escreve aos Coríntios por causa de sua carnalidade e pecados grosseiros. Eram santos e santificados em Cristo, mas alguns desses estavam muito longe de serem exemplos de cristãos na conduta. Foram chamados a ser santos, mas não se portavam dignos dessa vocação santa. Santificação é posicional, é instantâneo, porque somos salvos em Cristo, separados do mundo. Nascemos de Deus, mas estamos em um processo de purificação, mortificação, despojamento do velho homem com os seus feitos. Certo? Então, nós somos salvos, fomos salvos, e estamos sendo salvos. Certo? E nesse processo, a parte do ser que é afetada é a nossa alma. Estamos sendo salvos. Certo? Estamos nesse processo de despojamento, de mortificação do velho homem com os seus feitos. Vamos ler Tiago 1, 18, 21. Tiago 1, 18 e 21. Diz assim: pois segundo o seu querer, ou seja, segundo a vontade de Deus, o novo nascimento, a regeneração, depende inteiramente da ação divina. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse texto me lembra de outro texto. Sendo de novo gerados. Pedro fala isso. Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível. Quem é gerado de semente corruptível, nasce da carne. Sendo de novo gerados. Ou seja, novo nascimento. Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus. Então, nós somos, pela vontade de Deus, gerados pela palavra da verdade. E isso acontece aonde? O nosso espírito que é recriado. Nós participamos pelo arrependimento e pela fé. Amém? Mas no verso 21, olha o que ele diz. Portanto, despojando-vos. Despojando-vos é uma ação contínua. Despojando é uma ação contínua, é uma ação em curso. Portanto, despojando-vos de toda impureza
e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Observe que ele faz aqui, veja bem, essa palavra aqui é a mesma do verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isto é, nós somos regenerados, nascemos de novo pela palavra da verdade. E agora ele aqui diz, portanto, despojando-vos, que é um processo, que é uma ação gradativa, contínua, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essas pessoas não eram salvas? O que ele fala? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Observe que há um aspecto da santificação, da salvação, que acontece no Espírito, que é algo instantâneo, certo? Que te coloca na posição de filhos, de santos, mas também há uma ação que é contínua, que acontece em nossa alma. Então, a palavra, nós temos que acolher com mansidão, a palavra que um dia foi em nós implantada, que nos fez nascer de novo, agora nós temos que acolhê-la para salvar a nossa alma. Isso corresponde ao mesmo que renovar a mente. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados em nosso caminhar cristão. Então, pela palavra é que nós somos santificados dia após dia, dentro desse processo, que é gradativo. Mas eu tenho, como cristão, eu tenho que me submeter a esse processo, a esse instrumento. Quer dizer, todos nós temos a mesma condição perante Deus, mas alguns crescem mais do que os outros. Certo? Por quê? Uns buscam mais do que os outros. Então, santificação é gradativo, é um processo. É evidente que não acontece só porque eu quero, só porque eu faço força. Acontece pela ação do Espírito Santo. Mas eu preciso participar. De que modo? Me sujeitando ao processo, buscando. E como é que eu faço isso? Despojando-me do acúmulo de maldade e impureza, acolhendo com mansidão a palavra que em mim foi implantada, a qual é poderosa para salvar a minha alma. Então, esse aspecto da santificação corresponde à salvação presente. Estamos sendo salvos. É verdade que o que te dá acesso ao céu é receber vida eterna. É o que acontece no seu espírito. Mas nós estamos sendo salvos em nossas emoções, sentimentos, lembranças, memórias, conceitos. Estamos sendo salvos, libertos de fortalezas, resistências na mente, feridas na alma. Isso se dá pelo conhecimento da palavra. Então, estamos sendo salvos. Isto é, santificação é posicional, mas também é prática, progressiva. Agora, grave bem isso. Santificação não é errar menos ou não é errar nunca mais. Vou buscar a santificação, não vou errar mais. Ou então, eu vou errar menos. Santificação não é errar menos ou não errar mais. Santificação é mortificar o que em nós nos leva a pecar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, nós precisamos buscar purificação daquilo que está em nós que nos leva a pecar. Então, santificação não é simplesmente arrancar o fruto ruim, mas é arrancar a raiz. Muitas vezes, nós nos preocupamos com os frutos ruins, mas não adianta arrancar os frutos se a raiz permanece lá. Então, eu preciso me purificar, buscar purificação em Deus, no Espírito Santo, de coisas que estão em mim, que me sabotam. Amém? Nós nos sabotamos. Nós nos preparamos para pecar. A questão é essa.
Pecado não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um processo. E nós nos preparamos para pecar. Então, nós temos que buscar mortificar o que está dentro de nós que nos leva a pecar. E dentro desse processo é que entra arrependimento, perdão, pedir perdão a Deus. Por que pedir perdão a Deus se ele é onisciente, se ele já sabe? O pedir perdão a Deus não é para informar a Deus do que você fez, porque ele sabe. O pedir perdão a Deus é você quebrar a legalidade. Por quê? Quando você peca, e quem peca, torna-se escravo do pecado. Quando nós pecamos, nós abrimos uma porta. Nós damos direitos legais para os demônios, para o diabo vir contra nós. Então, confissão, pedir perdão a Deus, é uma ação que eu tenho que fazer para ser purificado daquilo que confere ao diabo direitos. Então, eu preciso buscar purificação daquilo que está em mim e que me impulsiona a errar mais e mais. Amém? Então, santificação não é você errar menos ou errar mais, mas é você mortificar o que em você te leva ao erro. Santificação é purificação, é mortificação. Definitiva. Então, santificação acontece em 3 tempos: posicional e instantâneo, gradativo, progressivo, prático e definitivo. Colossenses 3:4. Vamos lá. 3:4. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Há muitos textos que tratam disso, mas eu escolhi esse porque esse é muito claro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, está falando da vinda de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a vinda de Cristo será a sua manifestação ao mundo, de modo visível, poderoso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Paulo fala muito sobre isso, chamando de glorificação futura. A nossa glorificação futura. E Pedro vai chamar de salvação futura. Certo? Então, esse é o estágio final da santificação. Seremos, na vida de Cristo, definitivamente santificados. Aí se cumpre o que Paulo disse: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda de Cristo, nós seremos completamente imortalizados, revestidos de imortalidade. Nós teremos corpos glorificados. Então, nesse dia, nós alcançaremos a santificação no seu estágio definitivo. Amém? Então, santificação é posicional, gradativo, definitivo. Então, esse processo todo, quer dizer, essa ação toda, corresponde à salvação passada, presente e futura. Seremos salvos. Em que aspecto do ser humano, qual é a parte do ser humano que vai ser atingida nesse ato final? Espírito, alma e será o corpo. Nós teremos um corpo redimido. Por enquanto, eu estou ainda em um corpo mortal, perecido. Amém? Compreenderam? Terceiro ponto. Os meios divinos de santificação. Quais são os meios divinos de santificação? O sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus.
são meios divinamente estabelecidos de santificação: o sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O primeiro proporciona, primeiramente, a santificação absoluta, quanto à posição perante Deus. É o aspecto instantâneo, é o aspecto posicional. É uma obra consumada que concede ao pecador penitente uma posição perfeita em relação a Deus. E nesse sentido, santificação é equivalente à justificação. Amém? O segundo meio é interno, efetuando a transformação da natureza do crente. Isto é, o segundo meio é interno. Certo? Deus opera, Deus fez por nós, justificação, e no novo nascimento, Deus opera em nós. É algo interno. O segundo meio é interno, efetuando. Eu já li isso. O terceiro meio é externo e prático, e diz respeito ao comportamento do crente. Dessa forma, Deus fez provisão, tanto para a santificação interna como externa. Primeiro, o sangue de Cristo. Eterno, absoluto e posicional. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós somos santificados pelo sangue de Cristo de forma instantânea. Alcançamos pela expiação, alcançamos pela redenção no sangue de Cristo, uma posição perfeita perante Deus. Hebreus 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós somos, de maneira instantânea, redimidos, santificados, mediante a redenção do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é um meio divino para a santificação. Isso acontece de forma posicional, absoluta. Na expiação, na redenção, alcançamos isso. A santificação é resultado dessa maravilhosa obra redentora. Em razão desse sacrifício, o crente é eternamente separado para Deus. Sua consciência é purificada. E ele próprio é transformado de pecador impuro em santo adorador, unido em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:11. Pois assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, pelo sangue de Cristo, nós somos redimidos e alcançamos a posição de filhos, santificados, justificados, regenerados. Somos nascidos de Deus. Amém? Segundo meio, o Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós somos santificados, nós somos regenerados, nós somos justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, há uma operação interna, há uma obra interna feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transmite ao pecador, ao espírito do pecador, a vida de Deus. Amém? Então, há o aspecto interno da santificação e o aspecto externo. Terceiro meio, a palavra de Deus. Santificação externa e prática. João capítulo 17, verso 17.
Efésios 1, aliás, Tiago 1, 21. João 15, 3. E Efésios 5, 26. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados dentro desse processo de santificação. Então, a palavra atua no que nós chamamos de efeito externo e prático. Mas ela é tanto interno quanto prático. Por quê? Ninguém é salvo a não ser pela palavra. O Espírito Santo usa o veículo da palavra para comunicar ao pecador vida eterna. Então, há um aspecto interno e externo da palavra. Então, santidade nunca é do exterior para o interior. É sempre do interior para o exterior. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 15, 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os cristãos são descritos como gerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus desperta os homens a compreenderem a insensatez e impiedade de suas vidas. Quando dão importância à palavra, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificados pela palavra que lhes fora falada. Esse é o início da purificação que deve continuar através da vida do crente. No ato de sua consagração ao ministério, o sacerdote israelita recebia um banho sacerdotal completo, banho que nunca se repetia. Era uma obra feita uma vez para sempre. Todos os dias, porém, era obrigado a lavar as mãos e os pés. Da mesma maneira, o regenerado foi lavado, mas precisa de uma separação diária das impurezas e imperfeições, como lhe forem reveladas pela palavra de Deus, que serve como espelho para a alma. Deve lavar as mãos, isto é, seus atos devem ser retos. Deve lavar os pés, isto é, guardar-se da imundície, que tão facilmente se apega aos pés do peregrino, que anda pelas estradas deste mundo. Amém? Então, os meios divinos de santificação é o sangue de Cristo, que nos categoriza, que nos posiciona como santos, como filho de Deus. O Espírito Santo, que faz a obra interior do novo nascimento, certo? E a palavra, que tem um efeito externo, que tem um efeito prático. Porque santidade é de dentro para fora. Então, nós precisamos, isto é uma necessidade primordial, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. A Bíblia não é algo que você deva estudar uma vez ou outra. Você deva procurar uma vez ou outra. É sempre. Porque se trata do nosso maior investimento. Santificação. Amém? Concluindo, então. Santificação é tanto posicional, gradativo e definitivo. Certo? Depois que nós somos salvos, nós entramos em um processo. A questão básica é essa. Depois que nós somos salvos, nós entramos em um processo. E o que nós precisamos fazer diante desse processo? Há 3 coisas que nós podemos fazer participando, não operando, porque é o Senhor quem opera. Primeiro, precisamos ser sinceros diante do arrependimento. Por que arrependimento? Por que confessar pecado? Já falei, quando você confessa, você quebra legalidades. Quando você confessa, você está se purificando daquilo que te leva a errar. Você está mortificando o que te impulsiona ao pecado. Então, precisamos nos arrepender. 2, precisamos perdoar. Perdão é a ação mais importante nesse processo. Precisamos aprender a perdoar. Perdoar é o caminho para a cura, é o caminho para a santificação. Amém? E quando eu falo precisamos perdoar, isso nos afeta também. Precisamos aprender a nos perdoar.
Muitas vezes nós conseguimos aprender a perdoar os outros, mas temos dificuldade para perdoar a nós mesmos. Aprenda a perdoar a si mesmo. E terceiro, precisamos crer. Paulo disse: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Santificação não é só uma ordem divina. Sede santos porque eu sou santo. Santificação é uma promessa divina. Deus prometeu. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará, então creia. Viva crendo nisso, porque é Deus quem opera em nós o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. Amém? A nossa participação é fé. É fé e sujeitar-nos aos instrumentos e meios divinos de santificação. Amém? Estamos encerrados. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós iremos entrar em predestinação e eleição. Amém? Preparem-se. William?